Vamos falar agora de um romance. Um romance que deveria ser lido agora, nesses tempos do século XXI. Século de doenças, de guerra. A guerra da Rússia contra um pequeno país. As condições da OTAN, a guerra de Israel contra a Palestina, a destruição do homem da Palestina. Esse mundo está doente, essa sociedade está doente. E a maioria dos líderes que estão no poder, que sofrem de uma doença chamada narcisismo, faz com que o mundo fique cada vez pior. Então, é necessário a leitura deste livro, Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, escrito por Aldous Huxley. Ele foi publicado em 1932. Pessoal, quando foi que eu li pela primeira vez o Admirável Mundo Novo? Quando eu era professor da UNP, a UNP estava numa fase administrada pelo professor Paulo de Paula, na fase do crescimento da organização para o destino, que era sair de uma situação que era faculdade unificada para o estudo das ciências, não é? E transformar-se numa grande universidade. E nas mãos do professor Paulo de Paula, a UNP foi essa grande universidade. Com ensino, com pesquisa, com extensão, com uma forte, não é? Com forte patrocínio para que os professores estudassem, desejassem se qualificar, fazer mestrado, doutoramento. Então eu li na década de 90 esse livro, e esse livro é um livro que descreve o futuro a partir do momento presente. Então esse livro tem muito a ver, não é? O Admirável Mundo Novo é exatamente a descrição de uma sociedade em que a família não existe. Uma sociedade onde todas as relações sexuais são livres e que a instituição familiar, ela desaparece. Admirável Mundo Novo descreve uma sociedade onde não existe espaço para o sentimento. Lembre de Rousseau. Rousseau é o filósofo do sentimento, não é? Então, em Admirável Mundo Novo, as pessoas são controladas pela propaganda e por uma droga que eles tomam, o soma. As drogas desenvolvidas pela indústria farmacêutica. O Admirável Mundo Novo está tratando de uma civilização escravizada pela máquina e dominada pela tecnologia. A tecnologia domina tudo. Então nós vamos encontrar no espaço das fábricas, do comércio, da vida de cada um, a tecnologia dominando
todas as situações. Admirável Mundo Novo fala no progresso da ciência na medida em que atinge os seres humanos, de uma ciência que dominou a natureza, mas esqueceu que o homem é também a natureza. Admirável Mundo Novo é uma sociedade toda dividida num sistema rígido de castas. A pior das sociedades não é só a que é dividida em classes sociais. O sistema de castas é muito pior. E no Admirável Mundo Novo, as castas estão divididas, as castas que estão no topo, os alfa e os beta, e depois nós temos as castas inferiores, que vão trabalhar, que vão obedecer, que vão ser explorados, que são gama, delta e ys. E os indivíduos passam a ser também produzidos industrialmente e condicionados. A embriogênese ela é mantida sobre controle. E há também um controle psíquico das pessoas. Primeira coisa a mostrar. Em Admirável Mundo Novo, nós vamos ver os efeitos, nós vamos ver o estado totalitário. O estado totalitário, ele é antidemocrático, tá certo? Ele é contra a liberdade. E nós tivemos o totalitarismo na Itália, chamado de fascismo, com Benito Mussolini. Nós tivemos o pior, o totalitarismo na Alemanha, com Hitler, com a perseguição ao judeu. Nós já tínhamos perseguição ao judeu no reinado de Isabel a Católica, uma perseguição terrível. E lá em Portugal, na época de Dom Manuel, o totalitarismo em Portugal chamado salazarismo, o totalitarismo na Espanha chamado de franquismo, o totalitarismo no Brasil chamado de getulismo, o totalitarismo na Argentina chamado de peronismo, na época de Perón, né? Um totalitarismo com todos esses sistemas de totalitarismo. Havia também o poder, não é? Que é o poder do carisma, o carisma daquele que governa, o carisma daquele que hipnotiza multidões. Isso acontecia no Brasil, num totalitarismo onde Getúlio Vargas atendia gregos e troianos e não atendia ninguém. Então isso é outro ponto a ser discutido, o Estado totalitário, a partir da leitura do Admirável Mundo Novo. E o uso de drogas psicotrópicas, né? A indústria farmacêutica, com as suas drogas que prometem paz, diminuir a ansiedade, retirar você da depressão. Aqui no livro essa droga se chama Soma, o Soma. Ela é melhor do que a heroína e do que o gin. É uma droga que é permitida e indispensável, onde as pessoas não expressam suas emoções e sentem bem-estar e felicidade. Admirável Mundo Novo expressa
a sociedade mecânica, autoritária, desumana, o governo totalitário, supranacional, com eficácia, com estabilidade e uma sociedade de castas. Às vezes eu vendo como a enfermagem é dirigida nos hospitais, eu vejo o quanto determinados personagens que administram a enfermagem tratam o pessoal da enfermagem como se fossem máquinas que não pensam. E o próprio pessoal se deixa levar por essas administrações. Parece até escravos. Os sistemas de enfermagem parecem com o Fordismo, com o sistema de produção, aquele sistema de produção criado por Henry Ford em 1914, cujo objetivo é a fabricação em massa. E quem são os personagens dentro desses hospitais? São os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, que aceitam todo tipo de perseguição, de doutrina, até a legislação que dá o direito de um salário à categoria enfermagem, é uma legislação tão mal elaborada que a enfermagem passa a ser cada vez mais escravizada no contexto de uma lei. Porque desaparece a carteira assinada, o vínculo com o trabalho, e as pessoas passam a ser apenas alguém que vai no hospital, presta um horário de serviço, ganha uma quantia e vão embora. E trabalham em exaustão. A gente poderia pensar o sistema hoje, de como são utilizados os profissionais de enfermagem, a partir da leitura do livro, que mostra também o narcisismo dos gerentes de enfermagem, dos administradores dessa gerência, não é? Bem escravagistas, bem doutrinados no Fordismo. Admirável Mundo Novo é um romance que faz clara referência ao Fordismo, que é esse sistema de produção fabril criado por Henry Ford, e que pode analisar a fabricação em massa, não é? Aí eu faço referência aqui às cirurgias em massa. Nós estamos na sociedade do Admirável Mundo Novo, aonde tudo é líquido, aonde tudo é muito rápido, é superficial. Você imagine a quantidade de plásticas que são feitas na atualidade, às vezes sem necessidade. Então, a partir do Admirável Mundo Novo, nós podemos discutir uma sociedade de controle e de consumo, a fertilização in vitro e a clonagem, as questões éticas, daí o cuidado das universidades de criarem os seus conselhos de ética, os seus tribunais de ética. Januário Sico já falava no livro dele, Eutanásia, sobre tribunais para discutir ética. O que a gente chama hoje de comitê de ética das universidades. A questão do aborto, as pílulas anticoncepcionais, o uso abusivo de drogas, a predestinação social, a sociedade de exclusão.
É interessante lá no início do livro vocês verem, não é, que os estudantes começam a fazer uma visita a um fictício centro de incubação e condicionamento, e a capital é Londres, o centro da Revolução Industrial, o centro do capitalismo do ponto de vista revolucionário. Então eles vão encontrar a sala de fecundação, a sala do enfrascamento de órgãos, a sala da predestinação social, a sala de condicionamento neopavloviano, a sala do enfrascamento, a sala da decantação. Então, os seres humanos passam a ser produzidos, incubados. Somos a favor da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento científico. Mas temos que prestar atenção, como disse os frankfurtianos, que o homem, em nome de uma razão dominadora, ao controlar e dominar esta razão dominadora, ao controlar e dominar a natureza, esqueceu que os seres humanos são natureza, que são seres pensantes, desejantes, são seres de linguagem. Então, há uma importância da leitura desse livro. Pode ser que apenas uma pessoa clique para olhar o que eu disse, mas pode ser que o pouco que clicar no sistema para ver o que foi que eu disse sobre esse livro, aprenda alguma coisa sobre o que é o humano e façam a leitura e reflitam sobre esse século 21, o século do perigo, um século perigosíssimo,